Boa tarde a todos, bem-vindos a este webinar sobre negociação como ferramenta de gestão. Estamos só a acabar que as pessoas entrem na sala para darmos início à nossa sessão. Muito obrigado a todos por estarem presentes e esperemos que seja uma excelente sessão de trabalho útil para todos. A Soraya Nunes é do Recife, do Brasil, é mestre em Direito pela Unicap, é advogada colaborativa, é mediadora certificada pelo Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, é professora de Negociação, Mediação e Arbitragem e é vice-presidente da ICFML Brasil, é presidente da Comissão de Conciliação e Mediação e Arbitragem da OABPE, secretária-geral do Conselho Nacional de Instituições e Mediação de Arbitragem, CONIMA, vice-presidente do Nordeste da Câmara de Mediação e Arbitragem de Empresas no Brasil, coordenadora regional do Comitê Brasileiro de Arbitragem, CBAR. E ainda tem tempo para estar aqui connosco e para fazer outras coisas, o que é sempre de louvar e agradecer a disponibilidade. A Soraya está no Brasil, a falar-nos desde o Brasil, numa parceria que a IC Formação tem tentado vir a desenvolver com a economia brasileira, com os nossos parceiros da SQFC, nomeadamente o Francisco Castro, que é o responsável pelo Clube de Estudos no Brasil e também pela SQFC no Brasil. E estamos a dar início a um conjunto de parcerias que achamos muito úteis para o mundo lusófono, que, apesar de tudo, como nós sabemos, é um bocado diferente dos outros mundos, tem as suas diferenças culturais e que nós acreditamos estarmos a dar um bom contributo para este desenvolvimento neste ambiente de quem fala português. Soraya, passo-lhe então a palavra e reforço a ideia de um bom seminário para todos. Webinar nestes tempos modernos. Só duas coisas que eu me esqueci de dizer, peço imensa desculpa, tinha aqui a nota e estava-me a esquecer de dizer. O webinar está a ser gravado e será disponibilizado depois via YouTube ou na nossa página, ou através dos contactos da Soraya também, mas quando no final dermos abertura ao debate, que esperemos que seja participativo, pararemos a gravação para que estejamos todos em modo de reunião e à vontade e para não quebrar a privacidade de cada um. Portanto, a única parte que será gravada é a parte da apresentação da Soraya e o resto será sem recurso a essa gravação para podermos estar todos à vontade. Passo-lhe então agora a palavra, Soraya. Obrigada, Pedro, obrigada pela parceria, pelo convite. A nossa ponte aqui foi Francisco, né? Um amigo querido aqui, brasileiro, recifense, né? Que está em terras portuguesas e nos fez esse convite que me honrou muito, né? Nós já tínhamos uma parceria aqui no Brasil, eu já tinha realizado esse cursos através do Clube de Estudos e já tínhamos uma parceria aqui e essa parceria se fortalece ainda mais com a integração aqui da EC, né, e expande ainda mais em outros, né, com outros pilares aqui, na medida em que a SQFC Consultoria, né, se integra também, reunindo vocês nesses projetos, né, de consultoria, de atendimento às empresas, né? Então, o que percebemos é que aqui estamos entre parceiros, né? E aí a minha gratidão pelo convite. Obrigado, Mabi, também, pelo cuidado, que eu sei que você vai estar cuidando aqui de toda a estrutura. Obrigada também por sua integração aqui no nosso grupo. Enfim, dizer da minha felicidade gostaria muito de estar em Lisboa presencialmente, obviamente, né? Mas espero que em outras oportunidades, quando essa pandemia passar, possamos estar mais próximos no sentido, né, dessa presença física. Mas enquanto isso, né, aproveitamos essa oportunidade do online que nos aproxima, né, e que quebra a barreira da distância e nos faz rapidamente estar presentes
e próximos. É verdade, Soraya. Ainda havemos de nos encontrar fisicamente, uma vez que ainda não tivemos esse prazer, mas felizmente há estas tecnologias que nos permitem, apesar de tudo, estar mais próximos do que quando era só por escrever carta, que demorava alguns meses a chegar ao São destino. os gajos da formação. É verdade, verdade. Então, acho que podemos neste momento já estamos com 60 pessoas online. Acho que podemos dar início então à sua apresentação. Muito obrigado mais uma vez. Então, obrigada, Pedro. Então, para honrar aqui o nosso horário, sejam todos muito bem-vindos. Esperamos que, ao final, vocês possam também participar de uma forma mais... através das perguntas, e que, ao final da apresentação, guardem todas essas perguntas, anotem, e, ao final, nós vamos ter um momento aqui de integração com a participação ativa aqui de todos vocês. Então, coube a mim aqui trazer esse tema, né? Pensamos juntos aqui num tema que fosse interessante, que pudesse contemplar não só a atualidade, mas o nosso dia a dia, né? As nossas relações, com um olhar voltado para a empresa. Então, e aí, obviamente que nós não conseguimos explorar todos os temas, né, aprofundar o tema, mas nessa nossa conversa hoje, que nós buscamos passear um pouco, caminhar por alguns conceitos e trazer algumas reflexões, né? E que essas reflexões possam servir para estimulá-los, né, a desenvolver estratégias de negociação e repensar estratégias para que o negócio, né, a gestão empresarial esteja cada vez mais com o conhecimento necessário e as competências necessárias para os seus negociadores. Então, inicialmente, né, a primeira reflexão é sobre a gestão empresarial. Então, eu trago aqui uma figura que nos remete a esse movimento que nós encontramos nas empresas, né? E percebendo aqui as engrenagens que movimentam a empresa. E aqui temos várias engrenagens, e cada uma, na sua integração, faz com que a empresa se movimente. E não só engrenagens, percebemos que aqui há os setores, né, que movimentam a empresa, e para que nós não esqueçamos, esses setores, eles são movimentados por pessoas, né? Então, essa figura, ela retrata, ao meu ver, um cenário em que percebemos os espaços, né, essas engrenagens que movimentam a empresa, e as pessoas que estão à frente. E olhando esse cenário, nós vamos desenvolver aqui algumas reflexões sobre a integração desses espaços e a participação dessas pessoas. E podemos aqui, então, perceber a gestão empresarial como um conjunto de ações e estratégias, né, que se utilizam dos seus recursos financeiros, né? E aí o capital da empresa precisa ser percebido, os recursos estruturais, pensando aqui nos ambientes, nos espaços, nas máquinas, né? Nos equipamentos, na tecnologia que a empresa utiliza, e também pensando aqui nos recursos humanos, né? Então, os seus funcionários, os seus fornecedores, os seus parceiros, todos os stakeholders, né, que estão aqui, direto ou indiretamente aqui, nesse movimento, nessa integração das engrenagens que a empresa movimenta. Olhando para esse cenário, né, da empresa e percebendo aquelas engrenagens, o nosso convite aqui é olhar para
os possíveis entraves para que aquelas engrenagens, né, tenham o movimento adequado e funcionem normalmente e produzam o efeito que nós esperamos. E o que percebemos é que alguns conflitos, e os conflitos se instauram em todos os níveis, né? Em todas as relações, obviamente, porque a sociedade, não há nenhuma sociedade que não haja conflito, e esse conflito ele é uma oportunidade, né? Na medida em que ele é percebido como algo positivo para a sociedade, para as relações, percebemos que o conflito ele pode ser visto como uma oportunidade de transformação, de expansão, de fortalecimento, né, das estruturas e das relações interpessoais. E quando olhamos para o conflito, percebemos que ele pode estar instaurado em vários níveis, né? Pode estar o conflito, as divergências que aconteçam, a contraposição que aconteça de ideias e de valores, enfim, podem estar no nível interpessoal, né? Quando acontece entre duas pessoas que se percebem de formas diferentes e que, por vezes, considerando as suas posições, né, elas divergem, né? E é natural que haja divergência, porque somos todos diferentes, né? E nessas diferenças, por vezes, nos posicionamos com as nossas percepções, né? E em algum momento encontramos esse ambiente de choque, né? De ideias, de culturas, né? Que é natural. Olhando mais, aprofundando um pouco mais e entrando no ambiente aqui mais da empresa, percebemos que acontecem também divergências intragrupal, né? No ambiente em que as divergências acontecem numa mesma equipe, numa mesma área, no mesmo setor, e que o impacto que isso causa para o grupo, para o desenvolvimento, para a produção, e aí afeta aqui o próprio grupo, né? E por vezes impede de atingir os seus objetivos. No mínimo enfraquece o grupo, na medida em que temos um grupo em conflito. Acontece também entre grupos, né? Entre áreas, entre setores da empresa. Sabemos que as empresas se movimentam com metas e há algumas empresas que têm um perfil competitivo, né, que estimula a competição interna entre as áreas e os setores da empresa. Os sindicatos também têm uma participação importante aqui, na medida em que olhamos para as questões do empregador, né, e do empregado, sobretudo naquelas situações em que todos se sentam para negociar os seus acordos coletivos e nessa visão mais coletiva e ampla. E o que percebemos é que entre os grupos também os conflitos se instauram, né? E olhando para a organização de uma forma mais ampla, mergulhando um pouco mais na organização, percebemos aqui que os conflitos se instauram também entre as hierarquias superiores, né, da empresa, que são responsáveis pela direção. Então, dentro da própria organização, os níveis de hierarquia se posicionam, né, de uma forma que, por vezes, os interesses e o olhar de um gestor para uma área específica, que é de sua responsabilidade, lhe traz aqui os interesses que precisam ser percebidos por aquele setor. E a tomada de decisão desses gestores numa hierarquia superior precisa ser resolvida, de fato, para que movimente a empresa. E nas empresas em que temos aqui a governança corporativa, né, em que temos os papéis bem definidos e temos também níveis de hierarquia muito bem definidos, o desafio da empresa é contemplar aqui os interesses e perceber dentro desses interesses o que gera conflito, né? E que possa ser percebido também como uma oportunidade.
Então, dentro da governança corporativa, nós temos a figura, né, dos acionistas, nós temos o conselho de administração, nós temos a diretoria, gerência. Então, aqui na diretoria, gerência, né, e operações, o que nós percebemos é que eles são aqui monitorados pela governança corporativa, né? Essas hierarquias superiores estabelecem aqui as ações, as estratégias, né? As diretivas todas são implementadas no nível de diretoria, gerência e operações, e, por vezes, nós percebemos aqui algumas controvérsias que se instauram entre esses níveis, né? E olhando para fora, né? Olhando para todo o cenário onde a empresa desenvolve as suas atividades e desempenha as suas, realiza as suas ações, percebemos que, às vezes, os conflitos se instauram entre empresas, né? Então, a empresa com o seu fornecedor, a empresa com parceiro comercial, a empresa com o seu parceiro de comércio exterior, né? Às vezes há uma atuação da empresa em outros países, e o que nós percebemos é que, às vezes, os contratos são firmados de fornecimento de matéria, de produtos, né? E que esses conflitos, por vezes, se instauram entre essas relações, né? E, por último, o que eu trouxe aqui, uma observação é que, dentro de todo esse cenário, né, de todos esses níveis de conflito, o nosso olhar para as empresas familiares, porque temos lá um ambiente onde, muitas vezes também já de governança corporativa instalada, nós temos um planejamento sucessório dentro da própria empresa familiar, né, e a preparação dos próximos, né, daqueles que virão assumir as suas funções na empresa, e com um olhar também voltado para a família, porque aqui nós temos relações familiares e relações societárias, relações comerciais, e todas essas relações estão interligadas e precisam ser cuidadas. E nós precisamos olhar para esses conflitos que se instauram e perceber também a forma de tratar esses conflitos, para a manutenção das relações, para a manutenção do negócio, dos contratos, das parcerias comerciais, né? Enfim, para a manutenção da própria empresa, da existência da própria empresa. Hoje, o que nós percebemos nesse cenário também da pandemia, muitas empresas entrando em recuperação judicial, considerando, né, o cenário econômico-financeiro, né, do mundo, né? E aí a gente pode expandir isso para, de fato, numa visão muito mais ampla. Então, o que nós percebemos é que a negociação, né, é a base da recuperação judicial. Recuperando, a empresa que está em recuperação e todos os seus credores precisam sentar à mesa para negociar, para viabilizar um plano de reestruturação da empresa, de viabilidade da empresa, para que, de fato, ela se recupere e a partir dali, possa retomar as suas atividades na sua normalidade e manter todas as suas parcerias comerciais, todos os seus credores também possam voltar a ter relação com aquela empresa, e que a empresa, de fato, realize a sua função social de produzir, de desenvolver as ações sociais e de também oportunizar fonte de renda e trabalho para as pessoas. Aí, quando olhamos aqui, pensando no cenário econômico-financeiro, percebemos que a autocomposição, né, a decisão desses conflitos pelas próprias partes é uma oportunidade para que elas construam essa decisão com base nos seus interesses, né, e que encontrem essas soluções e construam essas soluções num ambiente de continuidade daquela relação, né, e de identificar opções de solução que façam sentido e que, de fato, resolvam o conflito entre elas. Então, a melhor decisão é aquela que é
realizada pelas próprias partes, né? Nós não temos que entregar a um terceiro, nós não temos que esperar do judiciário, né? Nós não temos que esperar da arbitragem, né? Por exemplo, também como um processo de solução de conflitos, que há a intervenção de um terceiro, a decisão dada pelo árbitro no cenário extrajudicial. O que nós percebemos aqui é que essa solução que é construída pelas próprias partes através da autocomposição, né, ela promove uma solução que é efetiva, né? E a autocomposição ela gera economia de tempo, né, e de dinheiro, considerando também que tempo é dinheiro para as empresas, né? Então elas não podem esperar que o judiciário demore quantos anos para decidir uma questão, né? Por exemplo, no cenário de uma empresa que faz construção, no cenário da construção civil, uma obra para que o judiciário decida, né? E aí, quando será a retomada dessa obra, até que o judiciário decida uma questão entre um contrato de fornecimento ou um contrato de parceria para estruturar para desenvolver aquela operação imobiliária, né? Então, o que nós percebemos é que a solução que é construída pelas próprias partes, ela gera essa economia de tempo, né? E evita perda de oportunidades, considerando que os parceiros são muito importantes para a manutenção da empresa, para o desenvolvimento das atividades, né? E evita as relações, o rompimento dessas relações comerciais, contratuais e de parceria. E que encontramos, trouxe aqui uma definição, né, de Fischer, Uri e Pato, no seu livro Como Chegar ao Sim, que é um livro, a nossa Bíblia da negociação. Toda a base principiológica está lá nesse livro, né, que foi pensado pelo projeto de Harvard, um projeto desenvolvido e que né, fomentou a reflexão aqui e a estruturação da negociação no mundo e a formação de negociadores com um olhar à satisfação dos interesses, né, em negociação. E aí o que eles percebem é que a negociação aqui é tida como um meio de obter o que se quer dos outros. É interessante esse olhar para o outro. E aí o que nos une aqui, enquanto negociadores, é que nós temos aqui um interesse, né, um interesse comum. Nós temos algo nos traz à mesa para negociar, né? Nós temos aqui um objetivo quando sentamos para negociar. E o que eu preciso, qual a estratégia que eu preciso desenvolver para conseguir aquilo que o outro tem e que eu preciso. Mas eu preciso aqui, para alcançar esse meu objetivo, né, eu preciso estabelecer uma forma de comunicação adequada para gerar entendimento, para gerar reflexão e percepção daquilo que eu quero e do que o outro quer também. Essa comunicação tem que ser uma comunicação de mão dupla, né? O que significa que eu preciso perceber o outro e o outro também precisa me perceber, e nós precisamos estabelecer uma comunicação que gere esse entendimento, né? Esclarecer quais são os nossos objetivos, quais são os nossos reais interesses. Então, tem que ser um espaço, uma mesa de escuta e de fala, né? Com esse respeito, com respeito a essa reciprocidade, né, discursiva, desse discurso, desse diálogo. E aí nós chegamos aqui a um acordo, porque o que nos traz à mesa nós queremos encontrar esse espaço de consenso e de acordo. Tá? Mas o que nós precisamos também, enquanto negociadores, eu quero obter do outro, né, ou dos outros que estejam negociando comigo, aquilo que eu preciso. Mas eu também, para isso, preciso perceber o interesse do outro. Qual foi o motivo que trouxe o outro a vir negociar comigo? Qual é o real interesse dele? E o que eu posso também estrategicamente pensar,
como eu posso contemplar os interesses dele. Porque nós temos esse movimento aqui, né, de interdependência. Tá? E precisamos perceber que temos aqui um cenário de interesses comuns e de interesses opostos. Né? E como alinhar esses interesses? Qual estratégia que nós precisamos utilizar para alinhar esses interesses? Contemplar os interesses opostos e satisfazer os interesses comuns. Vamos caminhar um pouco mais para conhecer esse cenário da negociação. E aqui nós temos algumas palavras-chave, né, que podemos integrá-las aqui nessa forma de olhar a negociação. Os interesses aqui é o que nos trazem à mesa para negociar, né? O motivo que nos traz aqui a negociação. Nós temos as nossas posições, né? Nós temos o que nós queremos aqui negociar, está bem definido, o que eu preciso nessa negociação, mas para além do que eu preciso perceber o motivo que me traz aqui à mesa para negociar. É importante para mim manter aquela parceria, é importante para mim que aquele fornecedor, que eu chegue a um acordo para manter aquele fornecedor, porque aquele fornecedor ele impacta na minha produção, porque ele tem a matéria-prima necessária para a minha produção. O que me faz sentar à mesa para negociar com o outro? Porque quando nós olhamos para os interesses, nós olhamos para encontrar soluções que, de fato, contemplem ali a manutenção daquela relação. Nós contemplamos as necessidades, o nosso olhar tem que estar voltado às necessidades, né? E encontrar soluções que atendam essas necessidades. Importante é a comunicação, como eu disse anteriormente, a gente precisa estabelecer uma comunicação efetiva, clara, transparente, eficaz, para dizer aquilo que nós precisamos, né? E para ouvir o outro, para perceber as suas necessidades e os seus interesses. A comunicação, e essa comunicação ela estabelece aqui um caminho. Então, a negociação é um caminho, é uma forma, né? É um meio de construir soluções que atendam às necessidades, que contemplem os interesses, através de uma comunicação adequada. Tá? E nesse movimento e nesse caminho, nós temos a interação dos negociadores. O que é importante é que esse movimento entre os negociadores seja gerado através dessa interação, ou seja, é uma ação interligada. Né? E nesse cenário também nós temos a interdependência. Eu dependo do outro para resolver essa questão. Nós estamos aqui, o que nos trouxe à mesa, os nossos interesses que nos trouxe à mesa, nos faz construir soluções nesse movimento de interdependência. Né? E essa consciência dos negociadores que eu dependo do outro e dependo também dessa construção conjunta e colaborativa. E aqui uma negociação, na verdade, o livro começa com essa reflexão. Né? Goste ou não, você é um negociador. Nós negociamos todos os momentos, nós negociamos em várias situações. Negociamos na nossa família, né, na nossa casa. Hoje precisamos, inclusive, negociar qual o espaço que cada um vai ficar para realizar as reuniões. Né? Negociar com os nossos filhos. Né? Precisamos negociar e algumas vezes essa negociação é importante, né? Para a própria relação familiar, e ser vista como nessa estratégia, né, nesse pensamento de o que o outro precisa, qual o motivo que o outro veio aqui conversar comigo, o que é que nós precisamos decidir hoje, e perceber o outro. Negociamos na empresa, negociamos com os nossos superiores hierárquicos, negociamos com o nosso colaborador, negociamos com os sindicatos, temos negociadores, e aí a figura da negociação é muito presente, né, no sindicalismo, considerando que o sindicato representa a coletividade, né, e é a voz daqueles representantes, seja o sindicato das empresas no setor, seja o sindicato dos trabalhadores daquele setor. Então,
também é uma representação, né, da coletividade na hora de negociar, e aí nós temos a figura dos representantes. Então, em vários momentos, nós precisamos olhar essas oportunidades e percebê-las como algo que precisa ser cuidado estrategicamente. Porque somos negociadores, e a reflexão é como nós estamos negociando. Como tem sido a minha preparação para ir negociar com o outro? Eu tenho as ferramentas, eu conheço as estratégias para negociar com o outro, eu conheço o outro com quem eu vou negociar, eu identifico o meu estilo de negociador, eu sei qual é o estilo do negociador do outro. Isso faz toda a diferença na hora da preparação de uma negociação, porque a depender do estilo com quem nós vamos negociar, nós precisamos montar a nossa estratégia de negociação. Então, essa frase nos traz várias reflexões, né? E eu gostaria de estimular todos vocês a refletirem em relação a essa frase, né? E olhando para o cenário aqui da nossa negociação, nós temos alguns estilos, né? Nós temos algumas estratégias negociais. Nós podemos ir desde a evitação, né? Quando nós evitamos alguma negociação, nós evitamos sentar à mesa para negociar com o outro, e essa é a nossa estratégia. Nós temos também estratégias, né, de acomodação, ou seja, eu me acomodo com aquela situação e eu não, né, chamo o outro para negociar porque eu deixo como está. O que nós percebemos é que esses dois cenários, essas duas estratégias negociais, elas não resolvem o problema, né? Nós colocamos debaixo do tapete e aí, em um dado momento, essa poeira vai, né, vai subir e nós precisamos ver o que fazemos com essa poeira. E pensando estrategicamente, as duas estratégias negociais que são mais utilizadas dentro de um cenário, né, olhando também para a empresa, é competição ou colaboração. E aí o dilema do negociador: vou competir ou vou colaborar? Quando eu olho para a competição, o que eu percebo é que, enquanto negociador, eu quero maximizar os meus ganhos individuais. Eu quero sair daquela negociação com o máximo que eu possa, né? E aí, quando eu vou competir, eu não estou preocupado com o outro, né? Eu não estou preocupada se o outro vai ter os seus interesses atendidos, porque a nossa relação não é importante para mim, né? Então, em algumas situações, nós percebemos que alguns negociadores são competidores, às vezes por uma questão cultural, porque culturalmente o que a gente percebe é que aquele que sai com o máximo é aquele que ganhou, né? E às vezes o ego do negociador é maior do que aquilo que ele está negociando, e o que ele precisa é chegar para a empresa e dizer: olha, eu negociei e tirei tudo do outro, né? E tirei tudo daquele parceiro e, enfim, consegui o máximo que eu tinha aqui para negociar, e eu trouxe o máximo e eu ganhei o máximo em relação ao outro, né? Ocorre que precisamos perceber os efeitos dessa negociação com competição para, de fato, perceber se eu tenho interesse em manter aquele parceiro na empresa. Porque se eu chego para o meu chefe e digo: olha, eu ganhei tudo do outro, na minha negociação eu saí ganhando, né? E o meu ganho, na medida em que eu maximizo os meus ganhos, eu ganho o máximo do outro, eu minimizo os ganhos dele, né? E é importante para mim voltar a negociar com aquele parceiro. Essa é uma reflexão. Eu preciso tê-lo novamente à mesa para negociar comigo. Se ele saiu perdendo e se ele percebeu que eu tirei tudo dele, dificilmente ele vai querer voltar à mesa para negociar comigo. Então, precisamos pensar estrategicamente, né, nesse modelo de negociação através da competição. Por outro lado, nós temos a colaboração. Com a colaboração, né, ao invés de eu maximizar os meus ganhos individuais, eu construo soluções que contemplem ganhos mútuos, né, que todos saiam ganhando. Então, numa colaboração entre todos os envolvidos, os negociadores se movimentam, né, e são conduzidos para esse espaço de co-construção, de colaboração, né,
de cooperação, e os negociadores olham para os interesses, né? Então, a ideia é em pensarmos juntos e construir juntos uma solução que contemple os interesses de todos. Obviamente que é um desafio, obviamente que precisamos de estratégias e de técnicas para encontrar essa solução, tá? E todos aqueles que estão ali envolvidos na negociação precisam ser conduzidos através da colaboração, precisam ter um motivo, né, de aquilo que os trouxe à mesa é de fato colaborar, porque é importante aquela relação, porque é importante aquela parceria comercial, porque é importante continuar negociando com o outro. E aí, como resultado dessa negociação, eu tenho uma expansão de parcerias, eu tenho satisfação das partes, eu tenho um fortalecimento daquela relação, né? Enfim, então nós temos alguns resultados aqui que precisam ser vistos. Mas para negociar, o negociador ele precisa desenvolver a competência, né? E aqui nós temos os pilares da competência: conhecimento, habilidade e atitude. Então percebam que olhando para essa figura aqui que eu trouxe, o negociador precisa conhecer bem, então ele precisa conhecer as ferramentas que ele vai utilizar, né? E aí, conhecendo a ferramenta, ele sabe como usá-la no momento adequado, na posição adequada, né? E qual o movimento que ele precisa gerar ali estrategicamente. Então, não tem como ser negociador sem adquirir conhecimento, sem adquirir essa base, né, teórica para perceber e refletir sobre as estratégias, os estilos, as ferramentas, né, as etapas, como se preparar melhor para atender o seu objetivo e sair com o resultado que você busca alcançar. Então, conhecer é perceber, né? É absorver essa teoria, né? É conhecer, se autoconhecer, o que é importante. Eu preciso me perceber que estilo de negociador eu tenho, qual é o meu estilo, o que eu preciso aperfeiçoar no meu estilo, me autoavaliar numa negociação, né? Então, será que eu atingi o meu resultado? Será que o meu desempenho nessa negociação foi eficaz para que eu atingisse o resultado que eu busquei ali naquela negociação? Será que na próxima eu não preciso me preparar melhor? Eu preciso ter mais informações para levar à mesa para negociar? Eu preciso pensar mais nas minhas margens de negociação, né? E também conhecer os estilos, não só o meu estilo, mas o estilo do outro negociador. Aqui no pilar da habilidade, nós temos aqui o saber fazer, né? O conhecimento é o saber, a habilidade é o saber fazer. É saber aplicar as técnicas, é desenvolver as técnicas e as estratégias necessárias para aquela negociação, tá? É desenvolver as habilidades comunicativas, estabelecer uma comunicação clara, eficaz, que produz efeito, que produz entendimento, tá? Mas nada seria possível para desenvolver essa competência do negociador se não tivesse a atitude, né? O querer fazer, o estar disposto né? A se preparar para a negociação, né? É a atitude de conhecer o outro, é a iniciativa de observar, de pensar, de trazer perguntas que venham a gerar compreensão do todo, a atitude de acolher o outro negociador, a atitude de escutar o outro negociador. Então, percebam que aqui nós vamos, através desses pilares, o negociador consegue estrategicamente atuar e perceber de uma forma que a sua competência, de fato, seja sedimentada aqui sobre as bases da negociação, né? E, por último, aqui nós temos as nossas ferramentas. E aí, como toda ferramenta, ela é adequada para aquela, né, para aquela situação, para aquele
né, para aquele momento, para aquele tipo de relação. E nós encontramos aqui nessas ferramentas, na medida em que nós percebemos todas elas como ferramentas, como instrumentos que nós podemos utilizar e perceber durante a negociação, né? A meta, né, a nossa meta para atingir um acordo é buscar satisfazer os interesses, né, encontrando aqui soluções que gerem, né, ganhos mútuos. E aqui, em relação às opções, nós precisamos desenvolver várias opções, perceber várias opções, para que, olhando para todas as opções, nós possamos aqui decidir com base na melhor opção que contemple os interesses de todos. E essas opções precisam ser construídas na fase preparatória, pensando antes de negociar, quais são as opções que eu tenho para ir negociar, e estar aberto a construir, perceber outras opções a partir da escuta do outro. A partir desse momento em que eu começo a perceber os interesses do outro, eu posso, inclusive, construir uma solução que pode não fazer sentido aquelas que eu construí anteriormente na minha fase de preparação. O que é importante é que os negociadores eles utilizem critérios objetivos para decidir, porque ele dá segurança na tomada de decisão. Esses critérios precisam ser claros, precisam ser objetivos. Utilizar critérios objetivos é utilizar, na hora da decisão, como nós vamos fazer, qual o índice de correção que vai ser aplicado, né? Qual a tabela. Nós temos aqui um parâmetro, um índice objetivo. Não é o que eu quero, não é o que você quer, o índice que foi aqui estabelecido. E aí nós temos aqui, objetivamente, um critério que nós utilizamos para poder decidir, porque nos dá a imparcialidade necessária, né? Porque, enquanto negociadores, nós estamos ali defendendo os nossos interesses, mas essa decisão, essa tomada de decisão, ela tem que contemplar um espaço que atenda a ambos e que essa decisão não tome partido por nenhuma delas, né? Olhando para a tomada de decisão. Precisamos perceber aqui a alternativa, né? Olhando o cenário das nossas opções, a opção é aquilo que eu tenho à mesa para negociar com o outro, aquilo que eu dependo do outro para decidir. A alternativa é o que eu tenho fora da mesa da negociação. É aquilo que eu tenho lá fora e que pode ser percebido, e aí eu preciso entender o que eu tenho de alternativa é melhor do que as opções que eu estou negociando aqui, porque se a minha alternativa for melhor, eu vou avaliar, inclusive, as opções que eu estou trabalhando aqui com o negociador. Se a minha alternativa for melhor, não faz sentido eu fechar o acordo, ou não faz sentido eu fechar o acordo agora, né? Mas se a minha alternativa é o que eu tenho lá fora, por exemplo, a alternativa que eu tenho é entrar com o processo judicial se nós não resolvermos aqui a negociação da repactuação desse contrato, né? Então, eu tenho um contrato de fornecimento e esse contrato, enfim, nós criamos, houve um impasse aqui na hora da entrega da mercadoria, na hora do pagamento, enfim. E nós estamos aqui negociando para resolver e repactuar aqui as diretrizes desse contrato. E, nesse momento, nós precisamos perceber que peso tem aqui a minha alternativa. Nós estamos aqui sentados negociando e a minha alternativa é um processo judicial. Então, eu posso decidir aqui, né, com base nas opções, e posso construir soluções que atendam também, contemplem os meus interesses do outro. E a minha alternativa, que é o processo judicial, ela representa, num cenário, a pior alternativa. Por quê? Porque eu não tenho como esperar a decisão de um processo judicial, e no processo judicial nós vamos brigar. Alguém vai decidir por nós e nós vamos lá estabelecer, né, um litígio, né? O conflito se transforma em litígio na hora em que ele é judicializado. Então, eu estou no judiciário, eu vou ter que esperar o que o outro decida, pode ser que a decisão do outro
não resolva o nosso problema do nosso contrato e termine inviabilizando totalmente o nosso contrato. Tantas vezes, né, a decisão do juiz não contempla nem uma parte nem a outra, né? E nós não resolvemos o problema. Então, eu preciso perceber se a minha alternativa que eu tenho fora da mesa, se a minha alternativa é a pior possível, ela representa para mim o pior cenário, eu tenho que construir aqui, o meu olhar vai ser voltado à construção de opções. Eu vou trabalhar ao máximo, ser criativo, desenvolver estratégias para resolver, né? O que é importante é o nosso compromisso. Nosso compromisso, que é o final, o nosso termo de acordo, né, que nós temos firmado, precisa ser claro, precisa ser viável, precisa ser executado na hora em que nós formos ali implementar o nosso acordo. Então, nós precisamos olhar para esse compromisso, né, e olhar para que tenha lá no nosso termo de acordo, de fato, o que nós construímos, que seja refletido ali naquele compromisso, a nossa decisão, e que fique de uma forma clara, transparente, que todos possam entender. Então, nosso cuidado enquanto negociadores é de firmar esse compromisso. E a comunicação, né, é uma ferramenta extremamente necessária para a negociação, porque é através da comunicação que nós entendemos e que nós percebemos os interesses e montamos as estratégias nesse processo de escuta e fala. E o relacionamento precisa ser cuidado na hora de firmar aqui o nosso acordo, considerando que aqui nós, de fato, ao final da nossa negociação, nós possamos ali olhar para a nossa relação e dizer, né, faz sentido o que nós construímos até hoje e faz sentido o que nós encontramos aqui de solução para a manutenção dessa relação, porque o que nos trouxe à mesa, que nos trouxe aqui, foi o que exatamente nós combinamos lá no início, antes do surgimento do nosso conflito, para negociar, né? Então, enfim, precisamos cuidar de todas as ferramentas e sabê-las utilizar da forma adequada para atingir o resultado que nós nos propomos quando viemos aqui negociar, né? Então, essas eram algumas reflexões que eu tinha para desenvolver com vocês.